certo. Professor, que prazer. Apanhei um pouquinho aqui, mas deu certo. Olá, doutor Vantuil, grande prazer meu, honra estar aqui participando hoje desse bate-papo bacana com a galera aí de Araguarina, né? Uma cidade que me recebeu tão bem o ano passado no Congresso. Ano passado não, né? Ano retrasado, olha só como o tempo passa, né? 2018. 2018, Daniel, um pessoal bacana demais, e fico muito feliz aí com o convite, com a lembrança, e vamos lá, né? Vamos bater um papo aí com o pessoal, vamos poder aí, nesse período complicado que a gente está vivendo, né? Alegrar um pouquinho aí, galera. Obrigado, meu Deus, fico muito feliz pelo Professor, convite. eu que agradeço demais aí a disponibilidade do senhor de estar aí com a gente, disponibilizando uma hora do seu tempo para trazer aí uma tarde informativa e também divertida aí para quem estiver presente com a gente, né? Professor Paulo Sumariva, professor que tem uma carreira bastante aí exponente, né? O professor é delegado de polícia, o professor aqui é doutor em direito, professor de criminologia, que tem, aliás, se destaca aí nacionalmente pela facilidade de transmitir temas tão complicados como são, às vezes, alguns conceitos da criminologia, professor, e que já nos deu o prazer de estar com a gente presencialmente na faculdade, né, em 2018, salvo me engano, no encontro jurídico, e eu espero que a gente tenha. Agradeço por esse encontro remoto hoje, diante das circunstâncias, mas eu espero que a gente tenha outras oportunidades aí da sua presença física na nossa instituição, professor. O senhor engrandece nossa instituição e a gente começa aqui a formar uma amizade que tenho certeza que vão trazer bons frutos. Professor Daniel Cervantes sempre fala bem do senhor, fala da pessoa incrível, como ser humano que o senhor é. E como professor de direito, a gente já experimentou no encontro jurídico e hoje a gente vai ter mais um pouquinho com o senhor. Seja bem-vindo, professor. Professor, o senhor tem uma carreira, acadêmica. Para a gente começar essa conversa um pouco mais, para os nossos alunos aqui da Faculdade Católica conhecerem mais o seu trabalho, o senhor tem uma carreira acadêmica de escritor, né? O senhor publicou algumas obras, o senhor é professor, o senhor tem uma carreira prática de delegado, tem uma carreira acadêmica, né? Avançou nos níveis de mestrado e doutorado. O senhor poderia, sim, às vezes essas histórias, elas ajudam os nossos alunos a vislumbrar, assim, oportunidades de crescimento profissional com o curso. O senhor poderia, sim, compartilhar um pouquinho, em nível introdutório, essa história do senhor? Antônio, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria dizer que é um grande prazer meu estar aqui com vocês, né? Queria dar um abraço para o professor Daniel, que está nos assistindo aqui também, colocando aí um recadinho, que se tornou um grande amigo nosso. Eu fico feliz em estar vendo aqui, por exemplo, o professor Luiz Gonzaga, que é nosso colega, delegado de polícia, né? Também é uma pessoa extremamente competente, que tem um trabalho muito bem feito também a nível nacional, pelas lives que eu acompanho dele. Estou vendo aqui também a professora Neuza, que está nos assistindo. A professora Neuza, que é uma amiga, né, de Santos, que teve aí também, acho que o ano passado, em Araguarina. E também uma pessoa fantástica. Eu acho que no Brasil, hoje, em medicina legal, ela é a referência, né, em medicina legal no Brasil. E fiquei sabendo, inclusive, que vai ter um bate-papo com ela também, né? Então, isso é Dia muito 30, bom, né? 30 de abril. Porque ela realmente vai enriquecer demais aí, né, os nossos alunos. Então, acho que isso é muito bacana. Estou vendo aqui várias pessoas entrando. O doutor Guilherme, que é o meu médico aqui em Rio Preto, né, meu oftalmologista que está nos assistindo. Né, o pessoal que estiver aí precisando de um atendimento médico especializado aqui em São Paulo, procurar o doutor Guilherme, que é um cara realmente fantástico. E, assim, eu acho que esse é um momento bem bacana, Antônio, porque é uma chance que a gente tem de bater um papo, né, de conversar com os alunos, de expor para os alunos aí todas as dificuldades que nós também passamos, de falar um pouquinho de criminologia no momento atual que nós estamos vivendo. Né? Dentro da criminologia, inclusive, nós temos aí os fatores sociais da criminalidade, que está diretamente ligada à criminologia. Então, assim, Antônio, eu acho que é bacana a gente expor para os alunos, né, que eu também fui aluno, todos nós fomos alunos, né, Antônio? E terminei a faculdade, na época eu era bancário, né, eu fui bancário, e depois, durante a faculdade, eu prestei um concurso para a Polícia Civil, eu fui ser investigador de polícia, terminei a faculdade, passei para delegado de polícia,
né? Prestei depois um outro concurso para a Academia de Polícia Civil de São Paulo, eu sou professor da academia, também concursado, e quando eu ingressei para delegado eu tinha 22 anos, né? Isso faz pouquinho tempo, né? Mas eu tinha 22 anos, e assim, foi muito bom, né? Por uma questão de você não parar, de você estar sempre, né, estudando, então isso é algo que estimula bastante. E depois acabei caindo na área acadêmica, né? Eu acabei na área acadêmica, e fui fazer mestrado, doutorado, né? Hoje eu faço um pós-doutorado aqui na Faculdade de Medicina de Rio Preto, né? Focado na área da psicologia, até porque a criminologia ela está muito mais próxima até da psicologia do que do direito penal, né? Se você for analisar bem. Então, são todos fatores muito importantes, né? E que mostram aí essa dinâmica, essa necessidade, essa multidisciplinariedade que o direito traz para a gente, né? O bacharel em direito, ele tem que conhecer muitas áreas, não só o direito. E exige da gente, né, um estudo mais aprofundado em outros sentidos. E agora, quando você acaba ficando com um pouquinho mais de experiência, você começa a aprimorar um pouco mais os estudos. É o que eu estou fazendo agora, né, com relação aí à psicologia, né, dentro do campo da criminologia, né, uma psicologia criminal. Então, acho que o caminho é esse, né, Matheus? Acho que a gente tem que sempre estimular os alunos nesse sentido. Fala. O senhor associa a carreira profissional, a experiência profissional, com uma necessidade de avançar nos estudos, professor? O senhor acha que está assim, diretamente ligado ao exercício profissional e o se dedicar a conhecer novos saberes, outras áreas, como o senhor falou aí dessa questão de se voltar? A professora Graça até falou aqui da importância da economia, de uma análise assim mais ampla do mundo? Sem dúvida, o direito exige isso, gente. Né? A gente percebe que aqui em São Paulo, nós estamos vendo muitos alunos de direito que já são formados, por exemplo, em contabilidade, né? Em ciências contábeis, e agora estão fazendo direito, né? Porque, veja bem, olha a importância que é hoje um advogado com conhecimentos contábeis. Olha como isso sai, né, muito na frente. Né? Se você for analisar a questão criminal hoje, o crime ele mudou muito o foco. Né? Nós até anos atrás, nós trabalhávamos muito com aquela ideia do crime do colarinho azul, né? Do criminoso, daquele crime de rua, né? Daquele crime patrimonial, né? Ligado àquela população mais de uma renda mais baixa. E hoje isso vem mudando muito. Né? A gente nota que o perfil hoje do criminoso, né? Óbvio que continua existindo esse colarinho azul. Mas hoje você nota o Estado avançando mais nas suas investigações, quando você começa a ver, por exemplo, empresários presos, empresários condenados. É uma coisa, né, que nós, que somos da área jurídica, aí já faz um tempinho, até pouco tempo atrás, nós não conseguiríamos imaginar que isso fosse possível. Né? Então, avanço. Assim, é um avanço muito grande. E nesse outro aspecto, exige do profissional sempre um conhecimento especializado. Né? A gente tem que ter um conhecimento especializado para saber, para não ficar, por exemplo, na dependência de um laudo de um perito. Né? Poxa, eu posso saber o que é isso. Né? Na área criminal, por exemplo, no campo da criminologia, quando você vai conversar com o criminoso, para identificar ali, né, o que o criminoso, por que ele está agindo daquela maneira, você não vai aprender no direito penal isso. Né? Você vai aprender isso na criminologia e vai perceber que isso está muito próximo da psicologia e um pouco distante da lei. Né? Então, isso acaba somando o estudo do direito. Né? Então, isso eu acho que é algo que só o direito estabelece para a gente. Pegar um gancho aqui na fala do senhor, antes mandar uma boa tarde para a professora Neuza Bittar, prazer nos honrando aqui com a presença remota também, né? Dia 30 de abril a gente vai estar com ela também. Um grande abraço para a senhora, professora. Professor, pegando um gancho na fala do senhor, nessa... às vezes a palavra criminologia para o estudante está começando a caminhar, às vezes ela se confunde com outras coisas, né? Por exemplo, eu mesmo, enquanto estudante, primeira vez que eu ouvi falar de criminologia, eu associei com perícia criminal, né? Campos bastante distantes. Então, para a gente organizar as ideias bem assim, qual que é o objeto da criminologia? A criminologia não se confunde com o direito penal, né? Embora elas andem juntas, parece que a criminologia e o direito penal eles têm objetos diferentes ou maneiras diferentes de lidar
com o crime ou com a investigação sobre as causas, os efeitos, as consequências? É isso mesmo? Né, na verdade, né, existe muitas vezes uma falta de conhecimento, né, até do próprio aluno, até do próprio profissional. Eu dou até um exemplo engraçado que aconteceu comigo alguns anos atrás. Olha aqui o professor Henri Atic também entrando na live, que é o nosso coordenador aqui, eterno coordenador aqui de Rio Preto, da Um Unip, abraço, professor, grande prazer. vice-presidente da UAB aqui de Rio Preto, né? Uma pessoa aí boníssima. Também eu vi que o Milaré está na área, né? Milaré é amigão, né? Milaré é amigão de mestrado, né? Grande amigo, grande companheiro. Milaré também, o dia que eu estive em Araguaína, encontrei o Milaré, foi muito bacana rever ele, né? E a gente conversa quase que semanalmente aí, né? Pelo Pessoa WhatsApp, isso é boníssima. ótimo, né? Oi? É uma pessoa incrível. Sim. Incrível. Então assim, eu me lembro que alguns anos atrás, já faz um pouquinho de tempo isso, né? Me chamaram para lecionar num curso preparatório, até de Brasília, o curso preparatório, e para dar uma matéria numa carreira que eu falei, mas aqui não tem nada a ver com direito penal, com nada, né? Aí eu fui ver o edital caía criminalística, né? Mas criminalística não é a mesma coisa que criminologia, não é a mesma coisa, né? Então, assim, a gente percebe até a própria coordenação do curso eu não sabia distinguir muito bem, né? Uma coisa da outra. Mas, enfim, a criminologia, na verdade, ela é uma ciência. Quando a gente fala em ciências penais, né, Rodrigo, a gente tem que trabalhar com 5 ciências. Nós trabalhamos com a criminologia, nós trabalhamos, né, com a política criminal, com o direito penal, com o processo penal e com a execução penal. Né? Então, quando nós falamos aí na área ciências penais, quando você vai fazer, por exemplo, uma pós-graduação em ciências penais, necessariamente você tem que estudar esses 5 ramos. E são ramos totalmente autônomos. Tanto a criminologia, como a política criminal, como o direito penal, processo penal, né, e a execução penal, são áreas completamente autônomas, que umas estão relacionadas com as outras, mas elas são autônomas. Né? Então, isso é um ponto importante que a gente tem que estabelecer. Quando se fala em direito penal, e é muito legal falar um pouquinho disso, porque é o que o aluno aprende, né? No primeiro ano de faculdade, muitas vezes, ele já vai ter lá a teoria do processo, e aí o professor de penal já explica para ele o quê? Que lá no artigo 1º, né, só se fala em direito penal através de lei. Né? Ele vem lá e fala de um princípio, que é o princípio da legalidade, né, e o princípio da anterioridade. Aí ele aprende o seguinte: para existir direito penal tem que ter lei. Se não tiver lei, não tem nada. Né? O ponto de partida do direito penal é a lei. Sem lei, o direito penal cruza os braços e não faz nada. Né? Essa é uma ideia que nós temos do direito penal e é isso mesmo. E a criminologia? Não, a criminologia não é isso. Né? A gente tem que pensar o seguinte: a criminologia, ela parte da realidade. Né? A criminologia, ela analisa a realidade, uma ciência empírica. Né? Ela não existe achismo na criminologia. Né? Ela trabalha com a realidade dos fatos. Para quê? Né? Ela tem como objeto de estudo o quê? Então, ela estuda a figura do crime, do criminoso, da vítima e do controle social. Então, esses são os 4 objetos que integram a criminologia. E qual que é o objetivo primordial da criminologia? Analisar por que existe o crime e evitar a reincidência. Né? Então, na verdade, quando nós falamos da criminologia, a gente fala, né, de uma análise, de uma intervenção positiva no delinquente. Né? Uma intervenção positiva não é pegar o delinquente, colocar na cadeia e esquecer ele lá. Porque isso você não Tem uma está função resolvendo. nisso. Você não está resolvendo nada, quer dizer, que tipo de prevenção? A criminologia, ela trabalha muito com a prevenção e ela trabalha muito com a realidade, com o que está acontecendo. É aquela ideia, né? O direito penal, ele fica alheio à realidade. Né? Porque o direito penal, o foco, o ponto de partida dele não é a realidade, é a lei. Então, quantas questões que não acontecem no dia a dia e ainda não existe, e é um fato atípico. E aí o direito penal cruza os braços, mas a criminologia pode cruzar os braços? Não. Daí a importância, muitas vezes, né, da polícia conhecer isso. Por quê? Porque é onde vai entrar em campo a política criminal.
né? Você vai traçar políticas criminais, políticas sociais. E eu tenho até uma história muito engraçada que eu sempre conto para os meus alunos isso, né? No meu, eu falo isso aí também, porque quando eu me formei, eu terminei minha faculdade em 1992. Olha aí, hein? Tinha gente que talvez não tinha nem nascido ainda nessa época, né? Eu tinha, na época, 5 anos quando eu terminei a faculdade, né? Em 92, eu já fui, né? Terminou jovem, né, professor? Bem jovem, né? Bem jovem, né? E aí, não se falava em criminologia. Eu passei num concurso para delegado de polícia, né? E em 93, eu fiz, né, a minha segunda academia de polícia, agora como delegado, né? Meu curso de formação. E pouco se falava sobre criminologia. Aliás, dali começou a ter, né, o meu interesse pela criminologia. Eu fui me interessar pela criminologia na academia de polícia, né? Não foi na faculdade, até porque isso nem era muito, nem se falava. Se hoje não se fala muito, né? Você imagina alguns anos atrás, né? Como é que era isso. E eu me lembro que quando eu passei no concurso para delegado, eu fui assumir depois de um tempinho a minha primeira cidade como delegado titular. Ao assumir a cidade, eu fui me inteirar dos problemas que estavam acontecendo na cidade. E aí fiz um levantamento de ocorrências e existia muitos furtos, e esses furtos aconteciam próximos a um local, lá a uma escola que tinha no município. Eu fui durante a noite, no horário em que era mais comum ali a incidência dos crimes, né? Crime de furto de veículo, furto de moto, de bicicleta, né? Violência. E eu vi que eram locais ali, tinham quarteirões escuros, né? Escuros. E eu achei aquilo, poxa, nós precisamos iluminar isso aqui, né? A gente tem que. E no dia seguinte eu fui até a prefeitura para conversar com o prefeito, naquela boa vontade de querer resolver a questão, né? Falou, olha, prefeito, vamos colocar iluminação lá, porque. E o prefeito falou o seguinte para mim: ô delegado, quem cuida da cidade sou eu, e quem cuida da polícia é você. Né? Como A tua se função é prender bandido. fragmentados, né? A tua função é prender bandido. A minha função é cuidar da cidade. Né? Assim, a gente tem que respeitar, né, a questão política da época, já faz um pouquinho de tempo isso, né? Mas o grande fator, né, depois é óbvio, né, me tornei um grande amigo dele, enfim, e ele colocou iluminação lá. E quando ele colocou iluminação lá, ele viu que os índices de violência ali zeraram. Né? Por quê? Porque aí tem várias políticas, tem uma tal de criminologia ambiental, que a gente estuda bastante sobre isso. Enfim, são esses fatores que acabam inibindo, muitas vezes, né, o comportamento do criminoso. E isso aí não é direito penal. Não é instaurando inquérito policial como delegado que eu ia resolver essa questão. Né? É como se o direito penal ele tivesse limitado assim o campo de atuação dele, olhar para o fato, olhar para a lei e fazer a subsunção e pronto. Aquela reação, a reação ao fato criminoso. E a criminologia ela tivesse então, pelo que eu entendi da fala do senhor, um pouco não, tivesse muita liberdade para encontrar essa relação de causas e efeitos, explicar esse fenômeno, né? Sem dúvida. Pelo que eu entendi. Né? Professor, mas se a gente avançar aqui um pouquinho, em relação o senhor falou aí dessa questão, por exemplo, do ambiente, né? O ambiente favoreceu o surgimento da criminalidade, da falta de iluminação, nesse ótimo exemplo que o senhor passou para a gente. Como que a gente trabalha essa ideia? De onde aparece o crime? Não do ponto de vista do direito penal, né? Mas do ponto de vista assim, dessa liberdade de investigação das causas. De onde surge o crime, o criminoso? A criminologia ela se preocupa com essas perguntas? Como é que ela lida com isso? A primeira coisa que ela analisa é a questão do crime e o criminoso. Né? É um fator que tem que ser avaliado sempre junto, né, com o trabalho da vítima e o controle social. Na verdade, né, Monteiro, a gente parte sempre da ideia que o crime ele é um problema social. Né? O crime ele é um problema social. E cada sociedade vai ter o seu tipo de crime. Né? Aquela história, né, em que pese a gente estuda Lombroso, né, a gente analisa a escola positiva italiana, é um ponto de estudo nosso na criminologia. Aliás, né, começa ali a chamada criminologia científica, né, o período científico, ele começa ali, há quem fale que começou com Beccaria, né, um pouco antes na escola clássica. Mas, Sim. enfim, né, foi Lombroso que realmente partiu para essa área de atuação, fazendo pesquisa, e ele chegou àquela conclusão,
né, lá na O época O dele. Lombroso era aquelas teorias que o pessoal chama de bioantropológicas? Isso, né, da antropologia criminal, né, onde ele fala, dentre as teses dele, ele fala que o criminoso nasce criminoso. Né? Então, é a questão do atavismo, por exemplo. Né? Então, o criminoso ele nasce criminoso. E isso é uma coisa que a gente não pode aceitar muito, né? Porque por que nasce criminoso só em tal cidade e em outra não nasce criminoso? Né? Por que essa discriminação? Por que tem em épocas normais, agora, né, a gente percebe que está todo mundo no mesmo buraco, né? Essa é a verdade. Mas por que você pega países, né, da Europa, por exemplo, em que você tem uma criminalidade baixíssima? E você pega países aqui da América do Sul em que a criminalidade não é tão baixa assim. Por que isso? Né? Por que nascer tanto criminoso assim? Eu até me lembro, há uns anos atrás, eu fiz uma palestra na Faculdade de Medicina, né, aqui no interior de São Paulo, e existe, né, um campo da criminologia que é a chamada criminologia clínica, que defende ainda a existência do criminoso nascer criminoso. Através, hoje eles, né, estudam, não faz mais na época do Lombroso. O Lombroso não tinha muito recurso naquela época. O recurso dele era fita métrica e medir o rosto só, né? Hoje esse estudo é um pouco mais avançado, com tomografias, enfim. E essa faculdade do interior de São Paulo, ela tinha desenvolvido uma clínica, com uma liga, na verdade, né? Com os residentes de psiquiatria e tal, e eles estavam na palestra e eles, né, argumentaram a possibilidade, sim, que tem estudos nesse sentido, ok, né? Não vamos questionar se tem ou não tem estudos nesse sentido. Mas se for pensar dessa maneira, então, né, Monteiro, vamos pensar assim. É só colocar uma máquina de tomografia no berçário e assim que o bebê nascer, você já tira lá, já faz uma tomografia dele e já sabe, então, se ele é criminoso ou não, e dali já põe a algema nele e pronto. Porque não é essa a questão. Né? A questão é que o criminoso ele acaba sendo um fruto da própria sociedade. Né? É a sociedade que acaba, né, criando fatores para que o criminoso brote ali. Né? Isso é um ponto que a criminologia ela analisa e ela estuda. Então, por que tem o crime? Por que tem o criminoso? Né? Então, quando você fala, né, num controle social, né, que é um dos objetos de estudo da criminologia, quando você pega o controle social informal, né, o controle social informal é justamente o que eu chamo de berço. É aquilo que você aprende na casa, na igreja, né, na escola, que é a base de toda pessoa. Né? É o berço. Isso é o controle social informal. Eu costumo dizer o seguinte: quando você tem um controle social informal muito bem feito, o controle social formal não precisa agir. Né? E o que é o controle social formal? Já o controle social formal já é justamente a polícia, né, os órgãos repressivos do Estado, né, o Ministério Público. Então, por que o controle social formal precisa trabalhar? Porque falhou o controle social informal. A gente percebe que cada vez mais isso vem acontecendo. Né? Cada vez mais os pais estão distantes dos filhos, cada vez mais se delega a educação para o professor, né? Como se o professor Essa fosse... ideia, essa Fala. ideia que o senhor está falando da questão do controle informal, seria aquela ideia de comunidade, das pessoas se conhecerem, se cuidarem, pai cuidar de filho, vizinho, né? Sem De dúvida, sem conhecer a dúvida. pessoa e ajudar a pessoa a superar as dificuldades. E com isso, então, você tem um ambiente de cooperação que reduz a quantidade, digamos assim, de crimes, né? Num Isso. crime, num conceito de direito penal, mas que contribui, então, a essa ideia de comunidade, de auxílio mútuo, de conhecer a pessoa e interagir com ela. É essa a ideia, professor? Sem dúvida, sem dúvida. E isso cada vez mais está ficando distante na sociedade. Ao passo que quando acontece uma situação como essa, aparece um vírus desconhecido que ninguém sabe direito o que é. Né? Ninguém sabe direito como combater isso. Mas aí, como regra inicial, vamos todo mundo ficar em casa. A gente nota que tem muita gente que não quer ficar em casa. Né? Poxa, o lugar melhor para você ficar hoje é na sua casa. Né? E você vai achar ruim de ficar em casa? Né? E quanta gente está achando ruim de ficar em casa? Né? Por quê? Então, aí você passa a conhecer o seu filho, você passa a conhecer a sua esposa, o seu marido, né? Você passa a voltar naqueles conceitos de família que nós tínhamos há anos atrás. E que isso... Agora, óbvio, isso não é culpa da própria pessoa, é a sociedade que impõe isso.
né? Hoje a mulher tem que trabalhar também, o marido também. Você sai de casa hoje cedinho, você volta à noite para casa. Hoje as famílias buscam colégios integrais para colocar a criança, né? Ou seja, você não quer nem ver teu filho durante o dia, porque você não pode ver o teu filho durante o dia, né? Aí você larga o teu filho na escola às 7h15 da manhã e busca ele às 6h30 da tarde. Quem que educou o seu filho? Foi você? Né? Você vai chegar em casa cansado para jantar e dormir. Então, assim, isso tudo acaba refletindo, né? Isso acaba refletindo. Tá? Essa falta de controle social informal acaba gerando fatores que levam ao crime. Tá? Então, é um exemplo que eu sempre brinco com meus alunos. Eu falo o seguinte: é aquele pai e aquela mãe brincando no parque, e aí a criança não respeita o pai e a mãe. Né? A criança responde para o pai e a mãe, a criança não dá bola para o pai e a mãe, que é uma coisa também inaceitável, né? Mas que você vê acontecer, infelizmente. E aí o pai e a mãe sem controle com a criança, de repente vem um policial uniformizado, fardado, andando no parque. E aí o pai vira para o filho e fala assim: olha a polícia ali. Nesse momento, né, fica caracterizado o quê? A falência do controle social informal e a necessidade do controle social formal entrar em campo. Né? Por quê? O próprio pai chama socorro, ó, polícia. E aí a criança cresce já, opa, polícia, então eu vou ficar quieto. O que é a polícia? Né? Então, isso é o controle social formal. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, né? Numa sociedade normal, tem que ter controle social formal? Tem, mas não como sendo a regra da educação. Claro que não. Né? A criança, ela já tem que crescer com o berço. Isso aí é família, isso aí é dia a dia, isso aí é escola, né? Mas é acompanhamento dos pais, né? Não é largar às 7 da manhã e buscar às 6h30 da tarde. Isso não é controle social perfeito. E aí falha o controle social informal e acaba gerando, né, uma série de fatores que a gente está vendo. Até no aspecto, viu? Eu sempre falo isso, numa criminalidade de colarinho branco. Porque quando você lida hoje com o criminoso do colarinho branco, ele é um criminoso que teve estudo, ele é um criminoso que tem condições financeiras para estudar, para fazer pós-graduação, especialização, para viajar, para fazer estudos fora do Brasil, mas ele vai usar o seu estudo para o mal. Tá? Ele vai usar o seu estudo para o crime. Por que isso? Porque faltou a base, faltou ele aprender em casa o que é certo e o que é errado. E quem ensina isso é a família. Né? Então, entendi. Quer dizer, professor, só para eu ver se eu peguei a ideia assim. Às vezes a gente confunde educação, muita gente fala, a solução é a educação, mas a gente às vezes não se atenta ao que seria educação, confunde educação com aquele sistema formal de ensino, né? Primeiro ano, segundo ano e etc. E como o senhor colocou bem aí, algumas pessoas falam assim, se a pessoa tiver educação escolar, que eu falo, né? Não a educação familiar, que o senhor já destacou a importância, mas se olhar apenas para a educação escolar, em termos de matemática, geografia, enfim, né? Desenvolvimento econômico, e se limitar a isso, pelo que eu entendi da fala do senhor, talvez os crimes de colarinho azul, né, foi a expressão que o senhor falou, talvez eles se reduzam, mas surjam outros crimes, os crimes de colarinho branco, mais sofisticados, que, aliás, para fazer lavagem de capital, a pessoa tem que falar várias línguas, a pessoa tem que conhecer de tecnologias, a pessoa tem que ter instrução. Então, essa ideia, então, de educação total, né, da familiar, de todos os instrumentos. Quer dizer, não existe um instrumento bom ou ruim, todos devem funcionar bem, é isso? É isso, é óbvio, né? E eu falo assim, e aí você pode perguntar, e o que isso aí tem a ver com o direito penal? Com o direito penal, nada. Isso é criminologia. Né? A criminologia está estudando isso. Né? Ela analisa isso, porque isso é um fator que vai desencadear na criminalidade. Vai. Né? A princípio, né, você pode olhar e falar, mas isso aí não tem nada a ver com crime. Tem sim. Né? Porque isso a gente vai estar aí, né, brotando uma sementinha para que eu tenha daqui a alguns anos criminosos, né, com capacidade, competentes, criminosos que vão querer fraudar o sistema, né, que vão querer dar golpes, e mudando até aí a questão, óbvio, vai ter o criminoso do colarinho azul, vai, né, mas você passa a ter um criminoso do colarinho branco também com uma grande... Né, e por que aparece isso?
por uma ausência do controle social informal, né? E olha quem está chegando na área, o grande professor Ailton Zuc, hein? Esse também é jogo duro, fera, nosso Prazer, colega delegado professor. de Brasília, faz um trabalho fantástico também, com lives, com aulas pela internet. O doutor Ailton também, o Zuc é um cara fantástico. Abraço, Zuc. Grande, obrigado por estar Prazer, presente aqui. professor. Fera, olha, jogador, hein? Faixa preta, Zucão. Bom, então, Rente, deixa eu só raciocinar aqui. Quando você fala, então, em combate à criminalidade, a criminologia, ela trabalha, né, com prevenções, com prevenção primária, secundária e terciária. E você vai perceber que nesse campo da prevenção, a polícia, ela está só na prevenção secundária, né? Quando você fala em prevenção primária, é o trabalho do Estado para dar condições da família fazer o controle social informal. Então acaba sendo uma cadeia, né? E tudo isso para quê? Tudo isso para evitar, né, lá na frente o crime. E se tiver crime, né, para evitar a reincidência. A criminologia, ela tem toda essa análise que não tem, a princípio, relação com o direito penal. É claro que vai chegar num momento, ela instrui muito a política criminal, ela instrui muito a política social. Quando o delegado vai lá na prefeitura falar para o prefeito iluminar uma rua, tá? Ele está traçando para o prefeito uma política social que indiretamente, tá? Que indiretamente vai estar relacionado com o crime. Tá? Indiretamente, vai estar. Outra, por que você iluminou a rua lá? Por que você coloca câmeras pela cidade e a criminalidade inibe? Ótimo, né? Você está protegendo a sua comunidade. Ah, mas aí o crime vai para a cidade vizinha. Ok, que se faça a mesma coisa lá. Né, que se tem uma política que cuide também da sua comunidade. E aí é aquela história, cada comunidade vai ter que encontrar a sua maneira de fazer essa prevenção. Não dá para comparar, por exemplo, São Paulo com Palmas. Não dá para você Sim. comparar, por exemplo, Araguaína com São José do Rio Preto. Né? São realidades diferentes, com Imperatriz do Maranhão, né? Com Goiânia. E aí é muito importante o quê? Que essa comunidade ela tem que se somar para trazer ali o objetivo. E isso não é direito penal. Tá? Não é a lei que vai resolver isso. Né? É política social. Tá. Entendi. Para trazer um pouquinho para o contexto que a gente está vivendo hoje, professor, dessa pandemia, né, que traz problemas de saúde, problemas econômicos, problemas emocionais seríssimos, infelizmente, né, a gente vai sair com alguma sequela disso em maior ou menor grau, mas para trazer essa análise, essa reflexão que o senhor está fazendo, esses conceitos para esse contexto, a gente vive hoje uma situação, sem entrar no mérito se as medidas são boas ou não, mas entrar na questão mesmo de contextualizar. Então, por exemplo, a gente tem aqui algumas medidas sanitárias adotadas por prefeituras, por governadoria de estado, que às vezes restringem a locomoção de pessoas na rua, funcionamento de comércio, determina o fechamento de alguns. Esse contexto de distanciamento social que a gente tem vivido, começam a surgir, por exemplo, falas e ações repressivas do Estado que geralmente a gente nem lembrava que estavam no Código Penal, como, por exemplo, o crime lá do artigo 268, que é o desrespeito às medidas sanitárias. Aí você vê algumas situações que causam um certo mal-estar assim, no espectador, como, por exemplo, uma imagem que mostrou de uma pessoa que estava fazendo uma atividade física sozinha num calçadão, e eu não lembro se foi um guarda municipal, mas que fez uma ação com bastante energia para imobilizar a pessoa e aplicar a repressão penal. Talvez se esse conjunto de controles que o senhor estava fazendo referência, informais, de educação, de familiar, né, de conhecimento próprio, técnico, científico propriamente dito, funcionassem, a gente teria menos a necessidade da intervenção policial, ou a intervenção policial, né? Ou não tem essa relação de causa e efeito. Por exemplo. Olha, vamos pensar o seguinte. Primeiro, né, a gente tem que analisar, pelo menos um ponto de vista meu. Né? Eu percebo que a população do Brasil, ela acatou, pelo menos dentro de uma norma geral, ela acatou aquilo que foi orientado. A gente não sabe se isso aí é o correto ou não é, porque é uma coisa muito nova. Né? E quando você conversa com médicos, né? Que está na área da saúde, você percebe que eles falam sempre a mesma coisa. Olha, isso aqui é muito novo, né? É algo que a gente está aprendendo
Ontem mesmo eu estava assistindo lá o discurso do novo ministro da Saúde, e ele falou uma coisa que eu achei interessante, quando ele disse: nós estamos lidando com algo que é novo. Né? Então, tudo que é novo a gente não sabe, né? Ainda como agir. Tudo é uma Mas experiência. veio a determinação de ficar em casa. E eu achei que dentro tirando algumas exceções, eu posso pegar como exemplo aqui no interior de São Paulo, as pessoas ficaram em casa. Né? Pelo menos aqueles primeiros 15 dias, você não vê ninguém na rua. Né? Então as pessoas com medo, ou até nem isso, né? Mas as pessoas acabaram respeitando, não sei como que foi aí em Araguaína, mas o comércio fechado. Né? Agora, até tem um caso ou outro excepcional, eu não vou discutir isso, né? Isso realmente é uma coisa que pode acontecer, mas eu vejo que num contexto assim, pelo menos uma via de regra, eu vi algo interessante, positivo. Agora, as medidas que o Estado tem que tomar são necessárias. Né? No meu ponto de vista, são necessárias, até porque nós estamos falando de saúde pública. Eu vi um questionamento muito grande quando o governo de São Paulo começou a monitorar as pessoas pelo celular. Né? Direito de ir e vir, tá bom, né? Mas é uma coisa que a gente sempre fala, e eu vou dar aqui um exemplo que talvez muitos que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, pode acontecer com ele também. Quantas vezes você, quando foi sair da sua casa e deu partida no seu carro, ou apareceu no visor do seu celular, você vai demorar 8 minutos para chegar até a faculdade? Como que ele sabe que eu vou na faculdade? Né? Porque tem um robozinho ali dentro que está fazendo isso para você. Tá? E ele está te monitorando, e você sabe disso. Quando você entra no Google Maps, por exemplo, e você pesquisa lá o itinerário, tá lá todo o seu itinerário que você fez ontem, semana passada, mês passado, tá tudo armazenado lá. Então isso é uma situação que todo mundo sabe. Onde você vai hoje tem câmera, todo mundo vê você andando na rua, todo mundo vê você no shopping. Então, mas aí o celular está avisando se eu estou em casa ou se eu não estou em casa. Tá, e aonde que isso está atrapalhando o seu direito de ir e vir? Eu, pessoalmente, não vejo nada de errado nisso, é uma opinião minha, né? Posso estar errado, posso estar equivocado, e eu até penso o seguinte, né? O que se busca com isso, pelo menos a princípio, né? Não é xeretar onde você está ou não. Né? O que se busca aqui é uma questão de saúde pública. Né? É um trabalho de inteligência que o governo tem feito, reunir informações para saber onde direcionar uma atuação, mesmo de educação, de instrução, de orientação. Sem dúvida, né? sem dúvida. Isso é um Partindo daquela trabalho ideia, de inteligência, digamos assim. partindo daquela ideia de evitar aglomeração. Né? Se é esse o foco, então o que nós podemos fazer para evitar aglomeração? Agora é óbvio, se um policial bateu no cara que estava caminhando sozinho, excessos tem em todo lugar. Né? Infelizmente, você vai encontrar excessos em qualquer setor. Né? Se isso realmente aconteceu como você está falando, é algo que talvez poderia ter sido evitado. Né? É algo que a gente tem que... a gente não pode concordar com situações excessivas assim. Mas, via de regra, por exemplo, né, o que eu vi hoje na televisão, que as prefeituras estão colocando cones nos estacionamentos para evitar que a pessoa vá de carro nos parques fazer caminhada. Ok, é uma medida que visa o quê? É uma medida que visa, né, diminuir pessoas. Tá? Então, isso está dentro daquilo que estabelece hoje, né, as normas da saúde pública, que tem que ser cumprida dessa maneira. Fechar comércio foi uma medida. A gente nota que em alguns lugares o comércio está abrindo com regras diferentes. Vamos ver, né? Quem sabe dá certo isso, né? É tudo muito novo, né? Essa é a verdade. Experimentar. Né? Escolas, por exemplo, né? Quando que vão voltar as aulas? Né? Será que criança pode voltar a ter aula ou não? Né? Ninguém sabe, é uma coisa tudo... O que a gente sabe... Até porque os efeitos são em várias áreas, né? O efeito é na saúde, o efeito é na economia, o efeito... Então, os erros e acertos, né? Os erros e acertos, às vezes, são necessários. Mas o senhor enxerga assim... É claro que existem os excessos devem ser combatidos, o senhor pontuou muito bem na atuação, mas o senhor, então, vê legitimidade no sistema penal. Legitimidade na atuação policial, digamos assim, nós não devemos ter uma visão do Estado como repressor, como opressor, mas sim como um parceiro na realização de direitos fundamentais? Sim, olha, eu sempre falo o seguinte, né? E, Gonçalo, você que é aí também uma referência no direito penal aí em Tocantins, no Brasil, né? Você sabe disso.
a polícia, ela não trabalha só com o direito penal, ela trabalha também com o direito penal. Né? No momento em que um delegado instaura um inquérito policial, bom, ali começa a persecução penal. Né? Ali vai ensejar uma denúncia, vai ensejar um acordo de não persecução penal, vai ensejar uma condenação, enfim. Então, ali é um trabalho, né, de direito penal, de processo penal, de execução penal. Mas a polícia não trabalha só com isso. Né? A gente tem que entender o seguinte, a polícia ela trabalha com prevenção, né? A polícia trabalha com um policiamento especializado, ela trabalha com segurança pública. Né? E segurança pública significa manutenção da ordem. Né? E nem só combatendo aquilo que está no Código Penal é manutenção da ordem. Né? Então, hoje a manutenção da ordem qual é? É evitar aglomeração. E o papel da polícia como polícia de Estado é essa. Né? É chegar lá e agir, é evitar aglomeração. Olha, por favor, vamos andar, não pode. Né? Ver um bar aberto, fechar o bar. Né? Claro que ninguém vai ser preso por causa disso. Né? Mas existem as infrações administrativas que serão aplicadas pela prefeitura. E a questão do crime, né? A gente sabe que é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Né? Quando se fala que alguém vai ser preso porque está se cumprindo o 268 do Código Penal, ele até pode ser preso se ele não quiser assumir o compromisso de comparecer, né, ao juizado especial criminal, tão logo venha a ser notificado para isso. Mas é uma coisa que eu nunca vi acontecer na prática. Né? Então, assim, a gente sabe que ninguém vai ser preso por causa disso. Mas eu entendo que dentro desse aspecto, né, diante de um estado de calamidade que foi decretado no Brasil, eu não vejo essas medidas do Estado como sendo medidas erradas, não. E eu acho que a polícia ela tem que agir nesse campo, sempre com bom senso. Como eu estou vendo agora... Ela contribui, né? Como eu estou vendo agora, alguns setores da economia voltarem ao trabalho, e eu aplaudo isso. Né? Porque tem que ser assim mesmo, com cautela, né? Vamos ver como é que é. Opa, não deu certo, então volta. E quem tem que analisar isso aí é o poder público. E a polícia, ela está fazendo parte disso aí, né? Ela, com o seu poder de polícia, ela tem que garantir essa manutenção. Manutenção da ordem pública, que não tem a ver com direito penal. Né? É segurança pública, é estudo da criminologia. Professor, pegar aqui alguns números aqui para a gente pincelar aí, né, por causa do tempo também, um outro ponto, uma outra questão. Só pegar alguns números, não são números exatos, não, só para se ter uma ideia, mas é o que a gente sempre ouve de informação e deve ser algo razoável para nortear a conversa. A gente tem uma taxa de prisões crescentes no país, né? Crescentes. Isso não é um fenômeno deste governo atual ou do governo anterior, é um fenômeno que vem, desde a democratização, vem crescendo os números. Políticas públicas após políticas públicas, experiências após experiências. Por exemplo, alguns números assim, aproximados, né? Nos anos 2000, isso aqui foi até uma informação que o professor Altamiro, da Católica, compartilhou com a gente. No ano 2000, 20 anos atrás, nós tínhamos aí por volta de 230 mil presos. Hoje, em 2020, nós passamos o número de 860 mil presos, elevando o Brasil ao país com a terceira maior população carcerária em números absolutos. Né? Digamos assim, Estados Unidos em primeiro, a China em segundo, Brasil em terceiro. Segundo essas informações, sem preocupação com precisão, mas números que estão bem próximos da realidade. Já se tentaram diferentes políticas, passaram diferentes governos nesse período todo, e o número de criminalidade, de prisões continua crescendo. E ainda assim, muitas pessoas falam de impunidade no Brasil, né? Que o Brasil é o país da impunidade e etc. Como que a criminologia ela conseguiria explicar às pessoas esse contrassenso entre uma sensação de impunidade e um crescimento exponencial de prisões? Né? E prisões, assim, e isso apesar do Brasil, só para terminar de pontuar, na década de 90, começar a adotar uma política de desencarceramento, né? Com lei de juizados especiais, as penas alternativas ou medidas restritivas de direitos na legislação penal. Como que a criminologia ela consegue explicar
esse contrassenso de números e de informações, essa sensação de impunidade e crescimento de insegurança, e, por outro lado, um aumento do encarceramento, ou seja, uma maior atuação do Estado. Tem resposta para isso? Ou isso é o grande objeto de investigação da criminologia? Não, eu acho que o grande problema que a gente tem que separar é que a gente não pode responsabilizar a justiça, né? Ela sendo a culpada de impunidade ou ela sendo a grande culpada da criminalidade. Né? Eu acho que isso é um fator que tem atuado bastante, né? Não, isso tem que ficar bem separado, até porque se você for pensar em números, você vê aí que aumentou o número de processos, né? Aumentou o número de prisões, só que aí a gente chega naquela fase que eu costumo falar de o enxugar gelo. Né? Você, por exemplo, você faz uma apreensão de 1 tonelada de maconha, que é algo gigantesco, e aí você percebe, bom, 1 tonelada de maconha, acabou o tráfico na cidade? Não acabou. Né? Não acabou o tráfico, ele continua. Por quê? Porque tem mais uma outra tonelada chegando. Né? Então, isso é um fator, assim, tolerância zero, como foi aplicada nos Estados Unidos, né? Ela funcionou em Nova York, porque é uma cidade com uma geografia diferente das demais do mundo. Né? Agora, enfim, o que a gente tem que pensar como regra? A gente tem que pensar como regra que não vai ser a justiça que vai acabar com a criminalidade. A justiça ela tem que trabalhar justamente em cima do fator que sobra. Ou seja, ela vai identificar aquele criminoso e aí sim, ela vai retirar aquele criminoso, né, para poder punir, enfim. Quando a gente fala em criminologia, a gente tem que traçar, quando fala em prevenção, a gente tem que traçar aí 3 tipos de prevenção. Primária, secundária e terciária. E esse é um ponto que a gente volta de novo no controle social informal. Então, quando você fala em prevenção primária, a prevenção primária é o Estado dá condições de vida para a pessoa. Tá? É o Estado dá condições para a pessoa ter uma casa, para a pessoa ter moradia, ter escola, ter educação, ter saúde, ter o básico de vida. Tá? Isso é prevenção primária. Então, é a pessoa saber que ela vai receber isso do Estado, de que maneira? Trabalhando, se especializando, mas que ela vai ter condições de ter isso. Tá? Isso é uma prevenção primária. A prevenção secundária, sim, é um trabalho de polícia, é um trabalho de política legislativa. Essa é a prevenção secundária. Ou seja, aquele cara que vive em uma sociedade onde ele tem tudo, mas ele opta em fazer o crime, vamos identificá-lo e vamos puni-lo. Puni-lo para jogá-lo a uma prevenção terciária. Né? A prevenção terciária, que é o trabalho feito em cima do condenado. A prevenção terciária é justamente evitar a reincidência. É pegar aquele criminoso que está na cadeia e trabalhar com ele, tá? Reeducá-lo. Por que fala em reeducando? Né? Porque o cara não teve educação, ele não teve controle social. Né? Por que é reeducando? Porque ele não teve o controle social informal e agora o Estado vai ter que educar esse cara. Né? Vai ter que dar a ele educação. Que educação que é essa que a gente vê na prevenção terciária? Né? A gente vê trabalho, né? Ensinar o cara a trabalhar, a ter uma atividade. Isso é, daí, inclusive, né? A lei de execução penal no sistema semiaberto ter as previsões das saídas temporárias. A saída temporária ela é importante. Porque você está avaliando se a pessoa realmente está em condições de se recuperar ou não. Né? Então, tudo isso, teoricamente, deveria funcionar dessa maneira. Né? E não funciona, ok. Aí não funciona por causa a culpa é da justiça, a culpa é da polícia? Não. Tá? Não é o único culpado, a gente tem que partir dessa ideia. Né? Então, eu costumo sempre trazer aqui, né, 2 fatores de culpa nesse sentido. O primeiro fator é o fator Estado, óbvio, e o segundo fator é o fator família. Né? Eu acho que o fator família é o mais importante. Aquilo que você aprende com seu pai, com a sua mãe, você nunca vai esquecer. Tá? Não são coisas que se excluem, né? Elas devem ser integradas, então, a prevenção primária, secundária e terciária. Tudo tem que estar funcionando bem, o conjunto tem que estar funcionando bem, né? Agora, é claro que uma prevenção primária, ela é vista a longo prazo.
né? Certo. Quando você educa o seu filho hoje de 5, 6 anos, você está educando ele para daqui 20 anos ele faça o correto. Mas daqui 20 anos. Né? Mas alguém tem que começar. Né? É aquela história, quem hoje está chegando perto dos 50, né? Daqui a pouco você vai chegar também, Matheus, vou dizer que você é bem mais jovem, né? Mas já já você vai estar Não chegando tá tão também. longe, não. A gente viveu uma geração que não tinha muita preocupação com o meio ambiente. Né? Era uma geração do copo descartável, do plástico. Né? E aí, de repente, hoje, você pega a criança que se preocupa com o meio ambiente. Né? E, de repente, o teu filho te chama atenção porque ele fala para você fechar a torneira da pia, porque senão vai acabar a água do mundo. E ele tem razão. Né? Olha, pai, fecha a torneira da pia aí, você está fazendo a barba, fecha a torneira, porque senão vai acabar a água do mundo. Então, é uma questão de consciência. Né? Daqui 20 anos, essa criança vai estar aí administrando. Então, isso, mas prevenção primária é longo prazo. Só prevenção secundária, nós vamos enxugar gelo. Ficar Não é fazendo suficiente. lei e prendendo, você enxuga gelo. Tá? A gente aqui em São Paulo, a gente costuma fazer uma grande operação policial por semana. E em todo o Uhum. estado, Mantuil, prende-se aproximadamente 1.000 pessoas por operação. Tá? Você tem Por noção do que é semana. isso? Né? São 1.000 pessoas presas por semana. São 4.000 pessoas presas por mês. Isso todo mês. Acabou a criminalidade no estado de São Paulo? Não acaba. Então, assim, isso é importante, mas numa soma. Né? É importante o preso entrar lá na penitenciária e ser reeducado. É importante você ter um sistema legislativo eficiente e é importante você ter um trabalho do Estado. Tá? Um trabalho do Estado fazendo o seu papel. Tá? Dando Trabalhar essas bem em todas condições. as frentes, né? É isso, Todas eu as acho que frentes isso. funcionar bem. Isso Eu costumo brincar com os alunos sobre essa questão da educação a longo prazo, que, por exemplo, eu tenho um tio, na verdade, tio de minha esposa, que ele é pescador. E o neto dele é apaixonado por pescaria. Aí tem uma época do ano que tem limitações de pesca. E limitações em legislação criminal, inclusive, nessa ideia de proteger o bem jurídico. E sim. aí, por exemplo, eu sei que meu tio, ele solta o peixe pequeno nessa época porque tem medo da fiscalização criminal. Sim. Agora, quando o neto dele pergunta, mas vô, por que você está soltando o peixinho? Ele não vai ser tão egoísta de falar que é por isso. Ele vai dizer que o peixinho tem que crescer, tem que ter uma família, tem que se reproduzir, e a criança vai aprendendo a respeitar o bem jurídico ambiental sem a necessidade, né? Quer dizer, para ela, a longo prazo que o senhor está falando, essa prevenção primária funciona. É isso mesmo, professor? É isso, isso. Isso é controle social informal, isso é prevenção primária. Né? Isso é berço, é educação. Isso é isso. E aí você fala assim: que isso tem a ver com o direito penal? No princípio, nada, mas isso tem a ver com o sistema criminal. Isso é ciência criminal. Né? Você São estuda as isso 5 que dentro têm da que andar criminologia. unidas, né? As Né? 5 que o senhor falou têm que andar unidas, né? Sim, uma coisa e outra. Eu só vou precisar do direito penal quando eu não consigo traçar uma política criminal com o que eu tenho. O que se busca hoje, por exemplo, quando chega, por exemplo, vamos imaginar, vamos dar um exemplo bem real. Está acabando o tempo já, nós vamos ter que parar, né? Sim, Mas vamos pensar o seguinte: imaginemos que você vai aí em Araguaína, né, nessa praça linda que tem aí, e tem lá 300 pessoas ali tomando sorvete, conversando. A polícia vai chegar e vai fazer o que no primeiro momento? Olha, vamos para casa? Tá? E se as pessoas forem, está resolvido. Tá? é Tá o ideal. resolvido. Eu não tenho que pegar as 300 e levar para a delegacia, não é isso. Né? Isso é política social. Tá? Então, isso. Agora, as pessoas não estão querendo respeitar. Aí é a hora de chamar o super-homem, aí é a hora de chamar, então, né, a patrulha canina, é hora de chamar o direito penal para resolver. Aí o direito penal vai chegar e vai resolver. É algema, é prisão, pronto. Mas para E chegar a isso, né, você pode ter políticas anteriores que resolvam. Né? Por que se criminalizou? Né? Por exemplo, nós temos aí condutas ligadas à internet. Né? Por que demorou tanto para virar crime? Né? A gente sabe, por exemplo, aquela questão da invasão de dispositivo, que só foi virar crime em 2012, né? Por causa da Carolina Dickmann, mas não foi por causa dela. Foi porque ali, na verdade, chegou num ponto em que a gente não estava conseguindo controlar mais isso. Né? E até então o Estado estava tentando controlar com políticas sociais, com educação,
com respeito. Pô, se eu vou levar meu computador para o técnico para ele arrumar, ele sabe que aquele arquivo não é dele, então ele não tem que mexer. Né? E aonde que ele aprende isso? Ele não Foi aprende isso necessário. porque o Código Penal fala que é crime. Não. Tá? Ele aprende isso em casa. E olha, conversando com criminosos é uma coisa bem interessante, porque a gente percebe o seguinte, o criminoso, ele não deixa de praticar o crime por medo da lei. Tá? Ele não deixa. Ele deixa de praticar o crime quando ele percebe que tem obstáculos para ele. Isso é uma coisa Entendi. interessantíssima. Né? Eu nunca vi alguém deixar de fazer crime porque o crime virou hediondo. Né? Explorar a caixa eletrônica é crime hediondo. Ok, mudou alguma coisa? Não mudou nada. Continua do mesmo jeito. Tá? Agora, a hora que você coloca lá, né, ofendículos, a hora que você coloca lá fatores para inibir, aí ele para, né? Aí ele muda o foco. É essa a ideia. O criminoso, ele quer o quê? Ele quer o retorno rápido, ele quer dinheiro. Né? E ele quer dinheiro com o mínimo esforço. Tá? Ele não está preocupado se aquilo vai, né, se quando ele for preso, porque na cabeça dele, jamais ele vai ser preso. Então, a lei, para ele, não vai atingir. Né? Então, são fatores que você vai aprendendo com o dia a dia. E isso não é direito penal, né? Isso é criminologia. A criminologia é ampla demais para uma hora, né, professor? Sim, sim. Olha, Marcelo Endes, esse professor que acabou de entrar aqui, é um professor também fantástico, que eu recomendo para o Daniel convidá-lo para uma live, sociólogo, um grande amigo meu, que tem uma visão também de sociologia fantástica. É um cara que também pode... Hoje ele está lá em Aracaju, ele era daqui de São Paulo, cara fantástico. Obrigado, Marcelo. É um cara que eu vou ter ousadia aqui, sem autorização do Daniel, para já fazer esse convite para ele, professor. Eu passo o contato dele para você. Tá faltando aí um pouquinho para terminar a transmissão, professor. Eu queria agradecer de verdade pelo senhor ter disponibilizado para a gente uma hora do teu tempo, ter participado com a gente. Foi um encontro, para mim, assim, honroso e prazeroso, divertido. E eu espero que o senhor volte aí na nossa instituição, tanto nas lives como presencialmente aí, professor. Já faço esse convite ao senhor. Eu que agradeço. E te agradeço. Não, tive aí, fui muito bem tratado, foi uma correria danada, o Daniel lembra disso, né? Foi uma grande correria, avião mudou o horário de voo, foi uma loucura, mas, poxa, foi muito bacana, fui muito bem tratado, né? Comi um X-tudo no carro, muito bom, Daniel. Né? Foi muito legal. Eu quero voltar com mais tempo. Isso que é legal. Tá terminando aqui, professor, 10 segundinhos. Eu agradeço muito a Lagoinha, deixo uma recomendação a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado, professor.